paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, nessa manhã e para todos sempre. Nós estamos chegando ao final do mês de junho. Já é o final ou não? Estamos no meio, né? Mas essa é a minha última mensagem do mês de junho, porque já é o último domingo, né? E a gente está terminando a estação da nossa igreja que está trabalhando discipulado. E eu já tenho escutado tantas boas notícias de pessoas que começaram a se envolver em discipulado que não tinham se envolvido ainda, de pessoas que começaram a experimentar na célula, nas divisões, né, organizando discipulados dentro da própria célula. Que bênção, eu fico feliz de saber o quanto que muitos têm avançado nessas relações profundas. E é sobre isso que eu quero falar, minha última mensagem da estação sobre discipulado. Eu quero continuar falando sobre discipulado. E a meu último sermão nesse tema. E para isso eu gostaria de convidar você para 1 João, capítulo 2, verso 12. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João, primeira carta de João, está no finalzinho da Bíblia, bem pertinho ali de Apocalipse, para trás, capítulo 2, versos de 12 a 14. O tema da mensagem dessa manhã é restaurando a paternidade espiritual. E o texto que vamos analisar aborda a necessidade de resgatar a paternidade espiritual dentro das nossas igrejas. E diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Senhor, nós, diante da Tua palavra, oramos nessa manhã, pedindo que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ensine a ser uma família, a família da fé. Que o Senhor nos ensine a ser uma comunidade de homens e mulheres que se amam profundamente diante da Tua presença, Te amando de todo o coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e como diz o apóstolo Pedro, amando uns aos outros ardentemente, como membros da mesma família, do mesmo povo, unidos pelo mesmo Espírito. Nos ensina a ser uma comunidade assim, nos ensina a ser famílias, que reconhece os filhos, que reconhece os jovens, que reconhece os pais espirituais, onde os crentes, eles amadurecem e assumem responsabilidade na família da fé. Nós Te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos abençoe e fale conosco pela Tua palavra, e me inspire para ser fiel a ela, ao expô-la, e relevante nas aplicações para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Amém. Nós tivemos no último censo do IBGE, ou no penúltimo, né? Porque o último está saindo agora, os pedaços esses já começando a sair, mas no penúltimo, falando sobre os dados dos evangélicos no Brasil, a gente teve um número de cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil, um avanço surpreendente, e que foi
tomado por motivo de alegria, de festa, de contentamento. Mas, ao mesmo tempo, o censo mostrou um outro número alarmante e que levou muitos de nós da igreja à reflexão. Se por um lado nós crescemos para 40 milhões de evangélicos, 50 milhões de evangélicos, surgiram pela primeira vez nos levantamentos os evangélicos não praticantes ou os desigrejados. E esse número que surge nesse dado é que havia 50 milhões de evangélicos ativos nas igrejas, que se consideram ativos nas suas igrejas, na sua fé, e 40 milhões, como a gente chama nas nossas igrejas, de desviados. Nós temos, segundo este censo, uma igreja do tamanho daquela que temos dentro das nossas comunidades, fora das nossas comunidades, que entraram pelas portas de entrada e saíram pelas portas do fundo. E uma das reflexões que a gente precisa levantar é o que nós temos feito de errado, não no sentido institucional, não é isso, mas por que muitos deles não firmam nas comunidades de fé? Até porque a ordem do nosso Senhor Jesus, em João capítulo 15, no verso 16, ele dá uma ordem para a sua igreja que diz: eu vos chamei para que vades, uma missão da igreja, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. A nossa missão não é só ir dar frutos, mas é dar frutos e regar, e cuidar, e prover daquele fruto, para que ele permaneça. É o nosso trabalho, evangelizar e nutrir, ganhar e cuidar, pregar e discipular. De forma que a nossa missão não é fazer convertidos, não é ir de fazer convertidos. A nossa missão, dada para todos os cristãos, é ir de fazer discípulos. E a minha reflexão é que, na verdade, o que aconteceu é que nós deixamos, quando eu falo de maneira mais geral, deixamos muitas vezes de entender igreja como uma família. A Bíblia diz que nós somos a família da fé, a família de Deus. Mas o que de fato a gente acontece, irmãos, falando aqui do dia a dia das igrejas evangélicas no mundo pós-moderno, é que quando eu era criancinha lá em Barbacena, né? Não sou de Barbacena não, gente, sou daqui mesmo. Quando eu me converti, por exemplo, mudar de igreja, irmãos, era um constrangimento. Quem passou por essa fase assim, estou pensando, eu era igreja, vou para a igreja, bicho, mas vai ser tão chato. Meus irmãos vão ficar assim, por que tu vai sair? Eu vou ter que falar com o pastor vai ligar para o outro pastor para saber o que aconteceu. Agora, meu irmão, domingo um está aqui, domingo está lá, domingo está acolá, não é? Ele fica aqui, o dia que o pastor não está com a mensagem assim que está inspirando muito ele, eu vou para o outro que está na moda. Aí tem as igrejas da moda. A igreja que está na moda, aí sai um monte de gente de tudo que é igreja, vai para a igreja da moda. Agora a igreja da moda, aí sai um monte de gente de tudo que é igreja. Agora uma igreja botou um telão novo atrás, aí sai um monte de gente, muito que a igreja vai. Ei, o que é a igreja? Será que a igreja é o que a gente faz aqui? É o espetáculo? É o palco? É a dança? É a música? É a palestra? Eu gosto mais dessa música dali, eu gosto mais da música daqui, eu gosto mais da mensagem dali, eu gosto mais da mensagem de lá. É isso que é a igreja? Deixa eu dizer para você, já vou começar dizendo para você, a igreja não é isso. A igreja não é um palco, a igreja não é uma apresentação, a igreja não é um espetáculo, a igreja não é um entretenimento, a igreja não é para te agradar. Isso não é igreja, a igreja é uma família. E uma família é um grupo de pessoas de profundos relacionamentos que são construídos ao longo
de anos. Para você ter uma relação saudável, às vezes, dentro de uma igreja, você precisa de uma caminhada lá dentro. Para conhecer as pessoas, conhecer a vida deles, a sua vida. É uma história, é uma família. E eu quero mostrar para você como pensava o apóstolo João nessa análise de 3 estágios da maturidade espiritual: filhinhos, jovens e pais, explorando características e responsabilidades de cada fase. E a falha é: falta paternidade espiritual. Pois bem, o texto começa apresentando os filhinhos. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E quem são os filhinhos? Por muitas vezes, nós lemos esse texto de 1 João, entendendo que ele está falando de etapas da vida cronológica. Então, quando ele diz, e o mais usado são os jovens. Jovens, vocês sois fortes e tendes vencido o maligno. Provavelmente eu já devo ter usado esse texto, ou o pastor Jean, para pregar em algum culto de jovens. Mas depois, avançando nas minhas reflexões, na minha capacidade de hermenêutica, de interpretação dos textos bíblicos, gêneros literários, eu lógico, seguindo a tradição de muitos outros teólogos e comentaristas, eu aprendi, ou eu percebi que ele não está falando de idade cronológica, ele está falando de estágios da espiritualidade. Por exemplo, quando ele fala de filhinhos, e aqui especialmente nessa primeira expressão filhinhos, ele está falando do filhinho recém-nascido, do bebezinho, no grego teknon, é o bebezinho, aquele que precisa ser amamentado, precisa de colo, acabou de nascer. Eles são aqueles que João, agora idoso, como um líder espiritual da igreja, ele se refere àqueles que acabaram de ter um encontro com Cristo, e não tem nada a ver com a idade. Ele está dizendo assim: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Ele não está falando que os pecados dos bebezinhos são perdoados, ele está falando, não, você que acabou de ter um encontro com Cristo, você que entrou para a comunidade, você agora é um bebezinho, um recém-chegado, um recém-convertido, um novo irmão, um filhinho, um bebezinho na fé. E ele fala como um pai espiritual. Por exemplo, dá uma olhadinha comigo, como ele se refere a eles, aos irmãos de João, em outros lugares. Por exemplo, capítulo 2, do verso 1 mesmo, ele começa dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como é que ele se refere a eles? Filhinhos. Está se referindo aos bebezinhos? Não, aos membros da igreja de Éfeso, a quem ele escreve essa carta. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Mas é nesse momento que ele está ensinando sobre o perdão dos pecados. Quando a gente volta um pouquinho para o verso 9, do capítulo 1, ele diz, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Os nossos pecados estão perdoados. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Amém, glória a Deus. Então ele vai se referir a eles como filhinhos no versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados estão perdoados, mais uma vez. É a eles que ele está falando. Mas ele continua, por exemplo, no capítulo 2, verso 18, ele vai dizer, filhinhos, mais uma vez, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conheceis que é a última hora. Então ele começa a trabalhar outro assunto, agora ele está falando sobre os falsos mestres da igreja, e ele vai chamar eles de
filhinhos. No capítulo 3, no verso 7, eu vou encerrar aí, ele vai dizer, quando ele vai falar sobre filhos de Deus e filhos do maligno, ele vai se referir aos filhos de Deus, começando assim: filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então a expressão filhinho na carta de João não está falando de idade cronológica, está falando de aqueles que descobriram o Evangelho, a Cristo e o perdão dos pecados. E ele está chamando eles de bebezinhos. São aqueles que foram gerados em Cristo, pelo amor de Deus. E agora, João trata eles com imenso carinho, porque eles descobriram a porta de entrada para a família de Deus, que é o perdão dos pecados, porque Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está como advogado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, para todo aquele que nele crê e encontre perdão dos seus pecados e salvação eterna, vive acesso à presença de Deus. E ele agora se reconhece como um pecador perdoado, salvo em Cristo. E esse é o sinal de conversão. É quando ele reconhece que é um pecador perdoado. Ele reconhece que teve um encontro de salvação. E ele diz com clareza: o que salva? Ele diz: por causa do seu nome. Esse é o caminho da salvação e do perdão. Esse é o advogado que pode nos salvar e nos perdoar. É por causa do nome de Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro lugar onde encontrar vida, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só por causa desse nome, o maravilhoso nome de Jesus. O nosso perdão é baseado na morte expiatória, no preço pago de Cristo na cruz. E assim, agora, ele tem o direito de perdoar pecados. Mas, como esse texto, ele é um texto organizado em um paralelismo de repetições, ele fala de jovens, filhos, jovens e pais. Depois ele começa de novo, no verso 14, ele já usa filhinhos mais uma vez. E diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E agora eles tiveram livre acesso à presença de Deus. Eles eram estranhos a Deus. Como a gente leu no texto onde ele vai falar no capítulo 3, eles eram inimigos de Deus, mas agora não, agora eles conhecem a Deus e são conhecidos a Deus, eles tiveram livre acesso à presença de Deus. E é interessante que a palavra filhinhos aqui no grego, em português, a mesma tradução, não tem duas palavras para isso, mas no grego ele usa paidion, que significa agora uma criança menorzinha, já não é mais bebezinho. A criança, primeiro é bebezinho, segundo é uma criancinha. Ela é imatura. Ela não tem ainda o conhecimento, ela precisa que alguém a carregue na mão, ela precisa de cuidados, ela precisa de instrução dos pais, ela precisa de educação. Já, apesar de falar de filhinhos, já há uma mudança de fase, ou de ênfase. Ele diz: porque vocês conhecem o Pai, vocês conhecem a voz do Pai. Interessante que João, quando eu leio esse texto, eu me lembro do próprio João, no capítulo 10, falando qual é a característica das ovelhas dele. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles conhecem o Pai, eles conhecem a voz do bom pastor e a seguem. É aqueles que sabem que encontram cuidado, segurança e proteção no Pai. Mas ainda são crianças.
A gente não espera de uma criança maturidade, controle emocional. Ele é imatura, ele é instável, ela tem altos e baixos, tem acertos e erros, e muitos erros. E muitas vezes a gente tem que dizer a mesma coisa para os nossos filhos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Filho é bicho sem juízo. Eu já contei essa história, acho que aqui, mas esse é clássico. Eu me lembro de Rafinha pequenininho, gordinho. Ele era todo invocado, né? E eu briguei com ele por causa de alguma coisa. E ele disse: eu não vou mais morar nessa casa, eu vou me embora. Ele devia ter uns 3 anos, eu acho. E aí saiu para casa na direção do portão. E eu digo: pô, então vai. Eu digo: até onde é que ele vai aí? Ele foi-se embora. Aí quando ele chega lá na porta do portão, lá de fora, ele olha para trás: eu vou me embora. Eu digo: pode ir. Aí ele bota a mão: eu vou. Eu digo: tchau. Aí ele desiste e volta, né? Só que a grande questão é que o apóstolo João está trabalhando esse valor para um valor da comunidade. Ele está dizendo, sabe, quando nós chegamos na família da fé, aqueles que chegam, que têm um encontro com o evangelho de um Cristo que salva, dessa mensagem de amor que você ouviu agora, do perdão de Deus, ele chegou nessa família, ele é um bebezinho. E como todo bebezinho, ele ainda é imaturo, mas imaturo na fé. Ele precisa de cuidados especiais. Ele continua, às vezes, sendo levado para cá e para lá e para cá. Ele ainda precisa crescer na palavra para não ser enganado pelas astúcias do maligno e da carne. E por isso, dentro da comunidade, eles são bebezinhos que precisam ser nutridos por pais espirituais. Eles são filhos pequenos que precisam de um irmão mais velho, um pai espiritual para carregar na mão e ajudar na caminhada. Crianças pequenas não podem viver sem um pai espiritual. Novos convertidos não podem viver sem um discipulador, ou não devem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina se você pega um bebezinho, ele nasce, aí você diz assim: parabéns, você veio ao mundo, e coloca ele debaixo de uma árvore e diz: nos vemos mais tarde, e vai embora. Mas muitas vezes é assim que a gente faz na igreja. A gente ganha alguém para Jesus, ele é um bebezinho, imaturo, infantil, ele não tem as respostas, e você diz: parabéns, está aqui a Bíblia, está aqui o dia do culto, cresça na fé sozinho. Mas o apóstolo João está dizendo: não é assim, nós somos uma família que exige relacionamentos profundos, precisa de cuidado. E o que acontece se você pega um bebezinho, coloca ele debaixo de uma árvore e vai embora? 2 coisas podem acontecer. Uma, ele vai para os 40 milhões dos que saíram pela porta do fundo. 2, se permanecer e um menino desse nascer ou se desenvolver sem pai, sem mãe, sem estrutura, sem família, o que ele vai se tornar? Um delinquente, um problema. E às vezes muitos dos nossos filhinhos espirituais que não têm pais, ou se perdem, ou quando crescem na igreja sem pais, às vezes são um problema para a própria comunidade, com rebeldias, falsos ensinos, falsas doutrinas, porque não houve um pai espiritual para cuidar deles. Crianças pequenas que não são educadas na infância morrem ou se tornam adultos perigosos. Eles precisam de cuidado, precisam de ensino, precisam de instrução, de educação, de disciplina, precisam de atenção, precisam de relacionamentos profundos que o ajudem a crescer na fé. E aí eu quero dar um exemplo para você, por exemplo, de como é que se trata, como é que se cuida da igreja. Tem 2 modelos que podem estudar, como é que a gente trata, como é que a gente vive igreja. Uma é tratar como família e outro é tratar como instituição. Como instituição seria parecido a um orfanato. Um orfanato é quando
várias crianças que não têm uma família para tomar de conta, elas são levadas para uma grande escola, uma grande instituição, lá eles dormem, e aí eles são colocados nos quartos, e tem ali não pais, mas professores, monitores, orientadores. E aí como é que é o quarto de noite? Os meninos vão dormir, coloca aquele monte de menino na turma, nas beliches, aí vai lá o coordenador, boa noite meninos, aí os meninos lá, boa noite professor, fecha a porta, desliga a luz. Eu já participei de retiro assim, viu? Retiro de igreja. E aí o pau come. E é travesseirada, é boga, é cusparada, é confusão. Aí o professor está passando na porta, escuta a zoada, ele abre a porta e começa a brigar os meninos, tudo. Faz cara de bonzinho. Não está acontecendo nada, professor. E às vezes a igreja é assim. Todo mundo vem para a igreja, bota todos os filhinhos assim. O professor, que é o pastor, faz cara de... Vamos lá, todo mundo aqui da paz do Senhor, vem baiadinho, vem brigando com a mulher, horrores no caminho com os meninos, quando estaciona, pega a mão da esposa, paz do Senhor, todo mundo é arrumadinho na igreja, todo mundo louva, adora, é crente, não diz um palavrão. Mas, igreja, segundo a perspectiva de João, é para ter outra característica, é para ser família. E como é que é a noite da família? De um filho, da filha, como é? Ela tem novo convertido, 3, 4 anos, se fosse idade física, a mãe bota para dormir, é individual ali, né? Beijinho na testa, lê a historinha, faz a oração, lê um trecho da Bíblia. Na igreja, a igreja não são feitas para ser orfanatos, mas muitas tratam a comunidade como um orfanato, como uma instituição. E muitos querem ser tratados como em um orfanato. E nem percebem que por isso é que não crescem espiritualmente, porque a igreja é para ser uma família. E você precisa de um pai ou de uma mãe espiritual, que vai cuidar de você, da sua alma, do seu coração, da sua vida, pessoalmente. Você tem que querer isso, ser um filho que tem um pai espiritual. Pois bem, segunda fase que a gente vai ver aqui, que ele vai chamar, são 2 jovens. E ele vai dizer assim: jovens, verso 13, parte B. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E ele repete essa ideia, acrescentando mais uma frase no verso 14, parte B. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E agora, há um novo nível na fé. Qual é o nível? O primeiro nível é o nível de quem teve um encontro com a graça de Deus, com o perdão dos pecados, e passou a conhecer ao Pai. Teve livre acesso à presença, ao encanto. E depois ele precisa amadurecer. E como é que ele cresce? E aí se torna forte para vencer o maligno. Eles já estão vencendo o maligno. Quando ele é pequenininho, ele cai em qualquer cilada do diabo. Ele cai em qualquer tentação, qualquer confusão, ele é frágil. Mas agora ele já é jovem. Ele já é forte, ele já sabe desviar das armadilhas de Satanás, ele já sabe se manter forte e firme contra as estratégias e as tentações do diabo. Ele cresceu, e o que transformou ele em um crente agora forte? Porque agora ele conhece o que o texto diz? Palavra de Deus. Então o que é o instrumento, qual é o alimento que fortalece a saúde da família da fé? Onde é que é a papinha que vira o feijãozinho, que depois vira o McDonald'szinho? Não, para o McDonald's não, né? Para ele ficar forte, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o instrumento dos pais espirituais para fortalecer a igreja, ensinando, fortalecendo. Então os jovens, eles crescem na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia vai dizer em Salmos 119 que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela que fortalece a nossa alma, ela que fortalece, ela que traz paz ao coração. A palavra, a lei do Senhor, o instrumento de Deus para operar em nós. Por isso a gente precisa estar firme na palavra, crescer na palavra. Até o instrumento de santificação, João mesmo vai dizer, quando usar as palavras de Jesus, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica para vencer as estratégias do diabo. E a gente vai aprender o que é discipular, irmãos. Discipular, então, de maneira simples, é você assumir um desses bebezinhos da fé, seja ele um bebezinho que acabou de chegar, ele não sabe comer sozinho. Comer o quê? Papinha. Qual é a papinha? Eu vou dar para ele a palavra de Deus, eu vou ensinar ele a ter vida devocional, eu vou ajudar ele na leitura da Bíblia dele, quando ele tiver dúvida, de tirar as dúvidas, eu vou estimular ele a fazer boas refeições, vir para a escola bíblica, frequentar os cultos. Eu vou deixar que a minha própria vida seja um exemplo de como ser cristão, de como se vive a palavra, trazendo ele para um relacionamento próximo, onde ele vai aprendendo comigo a viver como cristão e aprender a palavra numa caminhada juntos. Família. É assim que a gente ensina a palavra. Como diz Deuteronômio capítulo 6, sobre como ensinar filhos, ele diz que, falando sobre a lei, como deve ensinar a lei? Ele diz: vai ensinar a lei ao levantar, ao no deitar, no caminhar, em todo o tempo. A gente ensina a palavra de Deus, Deuteronômio 6, nos versos 9 em diante. É na vida que a gente ensina, é nos relacionamentos que a gente ensina a palavra de Deus. A base do discipulado é nós sermos instruídos na palavra. Mateus 28, 20, quando Deus dá a grande comissão, ele disse: ide fazer discípulos. E é interessante porque discípulo não é aluno da palavra. Discipulado naquela época é a palavra matetes, ou matetés, do grego, é a ideia, ou o verbo que traz a ideia de caminhar juntos. Caminhar juntos, alguém que aprende em meio a um relacionamento, a uma caminhada, é um aprendiz. Então, como é que você faz discípulos? Ele diz: ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Como é que eu faço discípulos? Ensinando eles a guardar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. É uma caminhada, andamos juntos. E eu te ajudo não somente a entender, mas viver e praticar a palavra de Deus. É uma caminhada. Daí a importância do ensino na discipulado. Discipulado exige ensino. O amadurecimento na fé ocorre através do ensino da palavra de Deus. Filhinhos precisam ser nutridos. E eles não vão fazer isso sozinhos se você não o ajudar. Para que cresçam e se tornem jovens espirituais mais sólidos. E esse discipulado é um elemento chave para isso acontecer. É nessa relação. No ensino consistente, na prestação de contas, no encorajamento, nessa companhia fraternal de irmãos, são elementos que impulsionam esse crescimento espiritual, de como ensinar a palavra, para que tenhamos crescimento contínuo. Não é só para novo convertido. Na família espiritual, todo mundo sempre terá. A relação vai mudando. Como é a relação da mãe com o bebezinho? É uma. Com uma filha de 14 anos? É outra. E quando a filha casa? Mas ela deixa de ter mãe? A relação muda, mas ela continua tendo uma mãe que orienta, que aconselha, que escuta. Mesmo um pastor precisa continuar sendo alimentado, orientado por um pai espiritual.
Porque somos uma família, não somos uma instituição. E quando alguém deixa de crescer, a estagnação é um mau sinal. É um mau sinal. E aí eu preciso te fazer pensar numa coisa. Todo crente precisa amadurecer. E acontece, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem está aqui já há muito tempo, há algum tempo, sabe já conhece como funciona muitas vezes a igreja. Tem gente que está há 20 anos da igreja, é um nenenzão na fé. Tem, tia Flávia? Não tem, né? Nenenzão na fé. Ele não cresce, ele não amadurece, ele não se compromete, ele não avança. Mas todo crente precisa amadurecer até se tornar um pai. Esse caminho, esse processo é necessário. Por exemplo, porque quando tem um bebezinho, está ali minha esposa linda, ela adora bebê. E uma das expressões que ela usava, ultimamente eu acho que ela não está mais gostando muito de bebê não, que eu que estou querendo fazer e ela não quer mais. Mas ela gostava de dizer uma expressão que era assim, eu adoro aquele cheirinho de Golfo, né? Que fica impregnado em tudo quando a gente tem bebezinho, né? Ela falou, eu tenho saudade daquele cheirinho de hipoglós, que era o cheiro justamente os que eu não gostava. E eu olhava para ela falar aquilo, eu digo, como assim, né? Mas, quando é pequenininho, tudo isso é bonitinho. Quando vai tirar a fralda, que fez cocô, esse é o que cocôzinho mais de lindo. Mas imagina agora, quando o bebezinho não cresce e agora ele tem 15 anos, 20 anos, e por algum problema fisiológico, físico, ele continua fralda, ele continua não sabendo se comportar, ele não avançou. Isso acontece com questões da contingência da vida. Mas já não é mais um sinal de saúde. O cocôzinho já não é mais, oxe, que cocôzinho bonitinho. Não é verdade? Porque um desenvolvimento saudável nos faz ir largando as fraldas, mudando a maneira de se comportar e até de se responsabilizar. Nós estamos numa fase, por exemplo, lá na nossa casa, eu tenho Rafinha de 12, e Lara que vai fazer 15. E Lara, apesar de ter só 3 anos a mais do que Rafinha, ela é a própria mãe de Rafinha. Ela manda em Rafinha, ela briga em Rafinha, ela bota a Rafinha para estudar, ela dedura a Rafinha. E eu acho isso legal, em que sentido? Porque é o caminho normal, é o do irmão mais velho, que ele vai assumindo a responsabilidade na família. E assim é entender o que é a igreja. A igreja é alguém que está um pouquinho na frente, não precisa ser o pastor, não precisa ser o pastor Afonso, pastor Jean, pastor Francisco, mas às vezes um irmão mais velho no grupo pequeno, que pode assumir. Aí muita gente não gosta daquela palavra discipulador. Gente, esquece, discipulador não é para ser uma estrutura de poder sobre mim, não. É um irmão mais velho, que porque me ama, vai pegar no meu pé, vai me enfiar, vai tirar chocolate, vai me botar para comer comida mais sólida, vai reclamar se eu não estiver estudando. O nome disso é igreja. E aí começa a ter cheiro de igreja, cara de igreja, gosto de igreja. Até que ele amadureça e se torne um pai, que é a última parte da reflexão do apóstolo Paulo. E os pais, como o próprio termo já diz, são aqueles que são mais maduros. E eles são maduros porque a própria expressão que ele usa para pais, né, é a ideia de os mais velhos, que têm mais experiência, eles já estão há mais tempo. E a própria ideia de pais é aqueles que já geraram filhos, ou se responsabilizam por filhos. Ele vai dizer, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele repete exatamente a mesma frase no 14, no versículo 14.
E uma das características do pai, que ele é maduro, não é só por causa do tempo, não. É porque ele, nesse caminhar da palavra, ele venceu o maligno e agora ele conhece a Deus em intimidade, em relacionamento, em profundidade. Ele tem um tempo, ele se torna um ancião mais maduro para orientar filhos espirituais. E aí eu volto a dizer para vocês, a gente às vezes tem uma ideia de que igreja é uma estrutura piramidal de autoridade, como muitas igrejas parecem colocar. E aí parece que o pastor está na ponta da pirâmide. Não é isso, nós somos uma família. Uma família. E nessa família, não é uma relação de uma instituição, é uma relação de amor e cuidado, onde os mais experientes ajudam, servem, cuidam, prestam conta, para fazer com que os menos experientes cresçam. Uma relação de amor. Como disse a própria palavra, é uma relação. Então elas conhecem mais profundamente a Deus, não somente um corpo de doutrina, um conhecimento intelectual. Não, eles têm experiência com a igreja, têm intimidade com Deus. E porque eles são mais maduros, aí isso chega para você agora. Irmão, presta atenção. Ele assume responsabilidade. Todo crente que cresce na igreja, ele assume alguma hora alguma responsabilidade. Não dá para ficar sendo crente para sempre. E tudo que eu faço é arear a minha cadeira com o meu bumbum domingo. Eu preciso crescer. Assumir responsabilidade sobre os mais novos. Tomar conta daqueles que estão chegando. Me envolver nessa relação do grupo pequeno para assumir responsabilidades de cuidado. E aí você pensa assim, gente, mas eu preciso de treinamentos muito complexos. Não, gente, nós estamos falando de relacionamento. Todo mundo, ninguém fez curso para se tornar pai e mãe, a maioria pelo menos, né? Pai e mãe, apesar de ter um curso aqui, pais para toda a vida, né, pastor Francisco? Faça, eu já fiz. Eu fiz noivos para sempre. Estou brincando, eu sabia. Não é noivos para sempre. É o curso de noivos eu fiz, foi bom demais, quase que eu não caso. Depois eu fiz casados para sempre. Depois eu fiz pais para toda a vida. E depois agora eu fiz curso de homem. Agora eu sou homem. Homem é o máximo. Então, graças a Deus, a igreja ajuda com treinamento para essas coisas, né? Mas a gente aprende, a gente sabe que ser mãe, ser pai, cuidar de amigos, isso está dentro da nossa estrutura social. Quando a gente fala em discipulado e relação de igreja, é algo que é intrínseco a nós. É cuidar, é amar. E todo mundo sabe ser um bom amigo. Todo mundo sabe ser mãe. Todo mundo sabe ser pai. E é assim que se vive igreja. Você pode. Você não precisa ser tão experiente. Você só precisa estar um passo na frente. Você só precisa saber uma lição a mais. Você só precisa se importar. Ao ponto de que mesmo quando você não tem as respostas, você diz assim, mas eu vou correr atrás para você. Porque eu te amo. Essa é eu te amo. Você diz, a forma que você vai lidar é que vai expressar. Assim, quando ele cresce, ele vai gerar e cuidar de filhos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa. Cristo deu uma missão para todos os crentes, que é ir de fazer discípulos. Se tornar cristão não é mudar de filosofia de fé. Eu era religião A, agora eu sou religião B. Eu seguia as normas de tal filosofia, agora eu estou na filosofia de Cristo. Não é isso, não. Eu seguia aquelas doutrinas, agora eu sigo essa doutrina. Não é isso, é muito mais do que isso. Se tornar discípulo de Jesus é se juntar a Ele na sua missão. Quando Ele chama os discípulos pela primeira vez, Ele diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quando Ele fala com os discípulos pela última vez, Ele diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Se tornar um seguidor de Cristo é se juntar a Ele na sua missão de gerar filhos e filhas de Deus.
de multiplicar e encher a terra de filhos e filhas de Deus. É muito mais do que vir para cá, cantar algumas canções, escutar um sermão, entregar uma ofertinha e ir para casa. Isso não necessariamente faz de você crente. Mas é ter esse engajamento de falar: eu vou crescer, eu vou amadurecer e eu vou me tornar pai multiplicador na família da fé, onde eu vou assumir a responsabilidade de compartilhar a minha fé e gerar filhos espirituais. Mas o que acontece? Vamos falar de igreja agora. Em vez de eu explicar conceitualmente, eu vou ilustrar. Eu sou o pastor Afonso, na verdade, é o pastor Mó, eu sou só o ajudador de pastor, né? Sou ajudador do pastor Afonso. Pastor não tem um cachorro, né? Que ele manda o cachorro vai lá, vai buscando as ovelhas. Você já viu isso, não tem? Tem? Eu sou só o cachorro do pastor, né? Que vai ajudando. E quando o pastor está cuidando das ovelhas, quando o rebanho cresce, como é que isso acontece? O barrigão do pastor fica tão bonito, né? Aí lá vai o pastor. Lá vai o pastor Afonso. Vamos, ovelha. O que você tem na barriga? Eu estou grávido de outra ovelha. Quem é ovelha que gera ovelha? A família de fé, uma igreja, pastor e ovelha. Quem é que vai se tornando pais e mães da comunidade? É o pastor? Mas às vezes a mentalidade institucional dos nossos dias é: eu estou te pagando para isso, vai evangelizar, vai arranjar um ministério aí de missão na igreja, vai coordenar. Não, é responsabilidade minha como ovelha e sua como ovelha, é nossa. O ventre para gerar filhos e filhas espirituais é o seu, e o meu também, eu também sou ovelha, sou uma ovelha mais velha, o pastor Afonso também. Mas ainda tem aquele que depois que ele gera a ovelha, ele diz: pastor, eu entendi, vou evangelizar meu vizinho, meu melhor amigo, vou chamar para a célula, vou me envolver com ele, vou compartilhar a minha fé. Aí ele recebeu, agora que ele se converte, você pega o bebezinho e: pastor, tá aí, agora te vira, cuida. Já está dizendo o seu nome, pastor. Quem é que dá o leite, o alimento para o bebezinho, ovelhinha, quando nasce? É o pastor? Vai pastor Afonso com uma ovelhinha na tetinha. Quem dá leite para a ovelhinha que nasce é a ovelha mãe. Então quem é que vai discipular a pessoa que você é, evangelizar? Quem é? Parabéns, você foi promovido. Você. Então a igreja é uma comunidade onde é uma família, onde cada irmão ele vai crescendo, amadurecendo, se tornando um pai na fé, e aí ele gera cuidados de filhos, pais espirituais. Eles se tornam pais espirituais e cuidam dos outros na fé. Como diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Eles assumem responsabilidade de discipular, mentorear e acompanhar novos convertidos, guiando no caminho da maturidade. Uma igreja saudável é uma igreja de pais e mães espirituais, é uma igreja onde cada membro é um discipulador e um discípulo. É essa a igreja que queremos ser. Por isso, por fim, há um chamado. Há um chamado para mim e para você. Há um chamado para aceitar a responsabilidade, assumir o seu papel. E por isso eu pergunto: e você? Aonde você está? O Senhor não disse: ide, dei frutos, e frutos que permaneçam? Onde estão os teus frutos? Por acaso eles têm permanecido? Você já é um pai espiritual? Você tem se esforçado para multiplicar filhos na fé? Você tem cuidado dos irmãos mais jovens que têm chegado na fé? Isso vai exigir amor
e responsabilidade pelos irmãos e pela comunidade. Vai exigir comprometimento fiel em compartilhar a palavra. E vai exigir de você ser um exemplo, assumir a responsabilidade de que a vida não é só sua. Você é crente por você e para ser um exemplo para os seus irmãos. De tal maneira, irmãos, que é o tipo de discussão que eu tenho que responder para os jovens toda hora aqui. Pastor, pode beber? Pastor, pode ir para o show? Pastor, pode não sei o quê? Pastor, pode não sei o quê? Eu falo, irmão, você tem que pensar uma coisa. Não é só se você pode ou se você não pode. É como as suas atitudes repercutem não só em você, mas como as suas atitudes repercutem na sua família, na sua comunidade, nas outras pessoas. A gente é crente por nós e para os nossos filhos. A gente é crente por nós, mas também para servir de exemplo como pais para outros irmãos que assumem a responsabilidade. E você? Vamos ser uma comunidade de pais e mães espirituais. Assuma a responsabilidade. Procure seu líder de célula essa semana. Diga para ele: pode contar comigo. Eu quero assumir a responsabilidade. Eu quero discipular, quero ser discipulado. Reúna na célula essa semana e diga: vamos aprofundar os relacionamentos, no cuidado do mundo. Vamos aprofundar. Vamos sair do superficial. Vamos ser família. Essa é a igreja que queremos ser. Uma igreja que restaura a paternidade e a maternidade espiritual. Que entende que igreja não é uma instituição. Que igreja é uma família. Uma comunidade de amor. Que se expressa com muito mais profundidade. Não só quando ela está aqui, nos domingos pela manhã ou pela noite. Mas quando ela está ao longo da semana. Amando, cuidando, visitando, reunindo. É isso que é a igreja. E é isso que queremos ser. Baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Agradecidos. Porque o Senhor nos fez igreja. Porque o Senhor nos uniu como família da fé. Porque o Senhor nos estabeleceu nesse lugar para cuidarmos uns dos outros.